Fala galera, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Introdução ao Estudo do Direito. Essa aula vai trazer uma carga de conteúdo bem densa, então presta atenção, eu vou colocar alguns exemplos e aí tu vai pegando comigo, ok? Vamos dar sequência à classificação das normas, e o que ficou faltando foi sobre a classificação referente à vontade. Imperativo, quando o Estado impõe uma norma. Então não tem como tu falar, não vou responder uma norma de direito penal. Cometer um crime, tu vai responder. Dispositiva, quando eu posso escolher. Eu preciso fazer um contrato escrito para comprar um brinquedo, por exemplo? Bem, não precisa, mas se eu quiser eu posso. Agora, se eu quiser comprar um imóvel de valor acima de 30 salários mínimos, aí o código diz, eu tenho que fazer. Então, quando eu posso escolher uma norma dispositiva, quando o Estado me obriga, ela é imperativa. E nós temos uma exceção, que é quando eu posso escolher, mas na falta da minha escolha, aí o Estado escolhe. Como, por exemplo, o regime de casamento. Regime de casamento, a comunhão de casamento, tu pode escolher comunhão universal, parcial, separação. Agora, se eu não escolho nenhum, ou seja, eu me quedo silente, neste caso o Estado impõe a regra geral, ou seja, comunhão parcial. Então é uma norma de natureza dispositiva e imperativa. Posso escolher, na falta da escolha o Estado escolhe por mim. Beleza? Show de bola? Massa. Vamos trazer agora alguns conceitos. Vigência, eficácia, eficiência, legitimidade, mas vamos entender cada um deles. Vigência. Com relação à vigência, eu tenho que analisar dois elementos principais, que é com relação à validade formal e à regularidade dessa norma. Então veja, eu vou verificar a questão da vigência. Respeitou a tramitação? Beleza. A partir do momento que eu tenho a regular tramitação, a validade formal daquele ato, eu tenho que analisar o seguinte. Bem, a partir de quando que vai entrar essa norma com a sua devida efetividade no ordenamento jurídico? Então essa vacância, que é o tempo entre o momento onde ela é promulgada até ela produzir os seus efeitos, é chamado de vacatio legis. Nós vamos falar das leis de introdução ao direito brasileiro, as normas de introdução ao direito brasileiro, a famosa LINDB. E nesse caso, a vacatio legis, ela tem a seguinte disposição: na omissão, respeita 45 dias dentro do direito interno e 3 meses, peguinha de concurso, não é 90 dias, 3 meses para o exterior. Ponto importante, normas de direito material, elas costumeiramente respeitam vacatio legis, mas podem ter disposição contrária, que significa dizer o quê? Na falta de eu sigo 45, mas se eu tiver uma previsão expressa, eu vou aplicar a forma expressa. Exemplo, esta norma entra em vigência na data da sua publicação. Significa dizer que, a partir do momento que ela é publicada, nós já podemos acionar, ela vai ter a força a partir daquele momento. Então, a disposição contrária à regra geral. Ponto interessante. Normas de direito material não podem lesar a parte. Então, ela só vai poder ser aplicada depois. Claro, existe a retroatividade benéfica, que é comumente utilizada dentro do direito penal. No direito civil, nós vamos ter que analisar o quê? O direito adquirido, que é um dos pontos da segurança jurídica. Então, eu não posso prejudicar um direito adquirido, entende? Então, isso é muito importante. Normas processuais, elas vão valer a partir do momento que ela, de fato, vai ter a sua vigência. Significa dizer o quê? O processo, ele possui vários atos. Processo civil, petição inicial, citação, audiência de conciliação, contestação, réplica, saneamento, provas, instrução, sentença. Cada uma dessas pausas são atos. Então, se uma norma entra em vigência no meio de um ato, bem, eu espero aquele ato terminar e o próximo já vai aplicar a nova lei, beleza? Então, normas de direito material se aguarda um prazo, não pode retroagir como regra para prejudicar, mas a exceção para beneficiar. Normas processuais vão respeitar os atos. Beleza? Show de bola. Com relação à efetividade, a efetividade nada mais é do que a observação de quem aplica e de quem é o destinatário. Então, está sendo aplicada aquela norma? Bem, se está sendo aplicada aquela norma, então ela possui efetividade. Mas aí tu está com dúvida, assim, pensando, professor, mas ela não gera o efeito pretendido. Quer dizer, a Lei Maria da Penha não impede que o alma cebosa cometa um crime. Nesse caso, eu vou estar falando de eficácia, ou seja, se presta a alcançar aquilo que foi proposta. Veja, ela pode ter efetividade porque ela está sendo aplicada, mas a eficácia, será que ela alcançou o objetivo final? Ok? E por fim, a legitimidade. A legitimidade é, quem propôs essa norma poderia, e eu quero que vocês ampliem, legitimidade com quem? Quem propôs essa norma? Quem fez essa norma? Quem fez essa norma? Pô, é uma norma do Distrito Federal. A norma do Distrito Federal pode criar um novo tipo penal para todo o Brasil?
Não pode. Nós temos a reserva legal, somente a União poderia fazer isso. Então eu vou analisar quem fez. No processo civil, por exemplo, eu posso entrar com ação, eu posso sofrer ação, legitimidade ativa, legitimidade passiva, requerente, requerido. Então, eu posso figurar dentro desses polos, e aí tu vai lembrar da questão da legitimidade. Quem? Quem pode invocar, quem pode ser sujeito passivo, quem pode sofrer. Ok? Massa? Excelente. Vamos dar agora um próximo passo. Então, superando esses elementos, nós vamos agora falar sobre divisão do direito. E eu quero que vocês tenham o seguinte. O direito ele vai ter várias divisões, então nós vamos trabalhar algumas mais objetivas. Direito público, direito privado, relação público, Estado, particular, Estado, entidades, a relação ela é vertical. Entre particulares, relação ela é horizontal, beleza? Então as partes dispõem. O Estado pode fazer tudo aquilo que a lei permite. O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Relação particular, horizontal. Relação direito público, vertical, ok? Show de bola. Ela pode ser geral, de efeito erga omnes, ou seja, que se aplica a todo mundo, ou interpartes, que vai se aplicar ao sujeito. Exemplo, eu entro com uma ação discutindo alguma coisa e tenho um benefício alcançado a mim. Interpartes. Eu tenho um edital de concurso público, uma prova, ela tem efeito erga omnes, ok? Então, direitos de natureza erga omnes são gerais, interpartes, entre as partes, ok? Pode ser comum ou especial. E aqui eu quero que tu lembre de um conceito envolto à jurisdição. Na jurisdição, a gente está falando sobre a organização do judiciário. E comum lá se diz, a doutrina clássica, que o comum é atrelado ao cível e o penal. E o especial seriam aqueles tribunais especializados. Então, militar, eleitoral, trabalhista. Nós vamos pensar no direito como os dois comuns, sendo cível e penal, e o especial, tudo aquilo que for especializado. Então, o direito especial é aquele que é especializado, ok? Show de bola? Massa. A ideia de direito regular ou singular, tem aqui o ius regular e o ius singular, e é sobre a ideia de regular normas gerais, e os singulares seriam exceções, excepcionalidades. Então, em 1964, período que o Brasil vivenciou, nós tivemos ali normas singulares, ou seja, de exceção para aquela modalidade, para aquele período, são as AIs. Então, nesse caso, isso aqui é uma norma que tem uma natureza singular, dada a sua excepcionalidade. Como regra, turma, normas de natureza singular são para medidas extremas, situações pontuais, e não são regulares, habituais, ok? Justiça e equidade, tema maravilhoso que a gente trabalha sempre em introduções do direito. Conceito de justiça e conceito de equidade. Bem, vamos exaurir a ideia de justiça? Não, porque esse conceito por si só ele não é exauriente. Então nós vamos pegar o conceito de upiano, vamos traduzir do latim, já colocando já a ideia geral. O Upiano tem um conceito que diz o seguinte: a justiça é a firme e constante vontade de dar a cada um o que lhe é devido, o que lhe é seu. Ou seja, tratar o igual na medida da igualdade e o desigual na medida da sua desigualdade. Dar o que é certo a cada um. Que é a constante vontade de fazer essa questão de dar o que lhe for devido diante da sua característica. Igual a igual, desigual a desigual. E esse conceito, ele está atrelado à equidade. Mas a gente vai trabalhar isso já já. Presta atenção. Uma das perguntas que se fazem é: a justiça ela é absoluta? E a resposta para os positivistas, ou seja, para a galera que quis normatizar, a resposta é não. Na verdade, eu não posso falar que a justiça é absoluta porque ela é relativa. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. E o senso do justo ele vai ser, obviamente, de acordo com a lente que eu estou enxergando sobre um problema. Já Kelsen vai falar que a ideia de justiça absoluta é utópica, ou seja, não existe, porque ela seria no campo do que se pretende, não do campo do que se é, ok? Bem, agora, com relação aos critérios, eu posso separar. Então, digamos que eu quero criar uma tese, e eu quero falar, essa norma não é justa. Essa norma, ela por si só, ela ofende a ideia do que eu entendo como justo. Professor, dá um exemplo. Eu vejo desigualdade social e eu quero tratar todo mundo como se fosse igual. Então eu fecho aqui o olho, finjo não tô vendo, não tô vendo. A famosa teoria da avestruz. Então eu não tô enxergando, mas a desigualdade acontece. Então eu posso buscar medidas para alcançar uma igualdade, uma equidade propriamente dita? E a resposta é sim. Então são várias as formas. Por exemplo, na formal, eu vou analisar, no aspecto formal da justiça. Existe uma igualdade entre as partes, os seus semelhantes, e é proporcional à aplicação da norma? Então, só sobre a forma. Depois, um critério material. Eu vou analisar o mérito, a aplicação da coisa propriamente dita. Eu vou analisar o mérito, a capacidade e a necessidade. Vamos analisar aqui o seguinte: o imposto de renda, ele é aplicado a todo mundo, e, em tese, ele é proporcional na medida do ganho. Então, o mérito, a questão do pagar imposto, é devido a todos? Bem,
determinada faixa, sim. Cada um vai contribuir de acordo com a sua faixa de contribuição. E a ideia de necessidade, a justiça social vai estar atrelada assim, como eu vou aplicar? Por que eu vou aplicar? Pense o seguinte, casamento homoafetivo. Nesse caso, eu não tinha uma previsão expressa com relação a isso. E eu achava desproporcional a sua falta de aplicação. Então, neste caso, eu vou verificar a isonomia, a proporcionalidade da minha vedação, a ideia do mérito, aquilo que cada um pode dispor, ou seja, a vontade que se está legitimando, se propondo, e a justiça social sobre o tema. Isso aqui são prismas que eu vou utilizar justamente para fazer teses, para construir inovações dentro do campo jurídico, para construir leis propriamente, para analisar a ideia de buscar um nivelamento ou buscar um apaziguamento social, ok? Bem, equidade, essa questão já foi cobrada em prova, então presta atenção. Equidade é semelhante à isonomia material. Significa tratar o igual na medida da igualdade e o desigual na medida da desigualdade. Mas por que eu vou pegar aqui um livro de Ari, conhece não? Aristóteles, Ferinha do Baile. Tem um livro Ética Nicômaco, que é um clássico dentro do curso de Direito, Ciências Políticas. E lá ele fala do exemplo da régua de Lesbos, que seria uma régua flexível. Quando coloca numa superfície reta, ela permanece reta, mas a partir do momento que coloca numa superfície com deformidades, ela conseguia medir utilizando a deformidade. Então, nesse caso, é a ideia de tratar, na medida da igualdade, o igual e o desigual na medida da sua desigualdade. A prova cobrava o seguinte, no contexto do livro Ética Nicômaco e a régua de Lesbos, marque a alternativa correta. E a ideia era falar sobre o conceito de equidade. Ok? Massa. Nós vamos prosseguir agora para uma parte mais técnica e mais jurídica. Então, presta atenção, toma água aí se tu está cansado. Vamos dar prosseguimento. Bem, segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? A segurança jurídica é o pilar do ordenamento jurídico brasileiro, é o pilar da sociedade. São 3 pontas. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Ato jurídico perfeito, seguiu a forma, o caminhar, todo o procedimento foi devidamente cumprido. Show! Direito adquirido, com esse caminhar, com essa forma, obteve-se um direito. Coisa julgada é a imutabilidade, ou seja, uma vez que foi apreciado, acabou o processo, teve o trânsito em julgado, analisou um mérito, show, operou-se a coisa julgada no seu mais perfeito conceito. A coisa julgada, ela traz consigo um teor que também toca processo no seguinte sentido. Ela possui uma natureza una, mas ela tem qualidades dentro dela. Então, o que significa dizer o seguinte, coisa julgada formal, eu não posso mais rediscutir dentro do processo. Passou o período que eu poderia discutir. Coisa julgada material. Decidiu algo, passou esse prazo, e aí nesse momento que decidiu algo, decidiu procedente, improcedente, parcialmente procedente. Passou o prazo, aquilo ali se torna imutável. Então, coisa julgada material é a exteriorização da discussão de mérito. Coisa julgada formal, eu não posso mais discutir algo dentro daquele processo porque não tenho mais prazo, passou o prazo, possibilidade de discussão. Ok? Show de bola? Massa. Prosseguindo, sobre os princípios da segurança jurídica, extremamente importantes, então vamos analisar um por um aqui. Primeiro, irretroatividade da norma. A lei não retroage para prejudicar, beleza, mas ela pode retroagir para beneficiar? Dentro do direito penal, nós temos a retroatividade benéfica. Então, é possível, mas eu não posso voltar a lei no passado para prejudicar alguém, ok? Segundo ponto, estabilidade do direito. Essa estabilidade é relativa, turma. Por quê? Porque o direito, uma vez que ele tem a sua previsão, a ideia é que ele se aplique. Então, a norma ela vai ter uma aplicação. Se eventualmente ela for alterada, é por uma questão social, uma incompatibilidade social, uma adequação social. Mas, uma vez que formula a norma e tem a sua aplicação, a ideia é que ela seja constante. Mas, obviamente, o princípio da adequação social, nós temos ali a necessidade de fazer com que o que está acontecendo de costume seja aplicado à norma. Exemplos, adultério deixou de ser crime, assim como furar um brinco de uma criança também não é crime, bem como cheque pré-datado, que não estava na lei de cheque, também virou um costume, portanto, fez nascer um direito. Ok? Calculabilidade das sentenças. As sentenças, elas têm que seguir uma forma. Então, assim, além de uma previsibilidade, que é o que a gente vai falar, ela tem basicamente uma forma. A sentença, ela vai trazer tanto um caráter constitucional, artigo 93, inciso 9, com relação à necessidade da sua fundamentação, como a estrutura, vai ter a previsão no artigo 489 do CPC. Toda sentença tem que trazer um relatório, aquilo que aconteceu, um fundamento que tem que trazer clareza para o jurisdicionado e tem que ter um dispositivo. O dispositivo é
procedente, improcedente, parcialmente procedente, extingo sem resolução do mérito, é a decisão propriamente dita. Então, ó, o fundamento é para garantir qual foi o raciocínio por trás daquilo. O relatório para trazer o que aconteceu dentro daquele procedimento. E o dispositivo é quem tem razão, não tem razão e como vai ficar o bojo final daquela demanda. Ok? Bem, e aí, por fim, a gente tem, finalizando, nós temos o respeito à coisa julgada. E agora tu já sabe que a coisa julgada a gente já entendeu que é uma qualidade, a ideia de deixar imutável, tornar imutável uma discussão. E aí nós temos ainda, por fim, a questão da uniformidade da jurisprudência e a previsibilidade dos julgados. Vamos lá. Uniformidade da jurisprudência e previsibilidade. Prestem atenção. Uniformidade quer dizer o seguinte: eu tenho juízes de primeira instância, nós temos as varas, e a ideia da vara é porque lá no direito romano uma pessoa segurava uma vara e aonde estava essa pessoa para identificar o juiz ao lado, beleza? Beleza. Na vara nós temos um juízo, e esse juízo ela vai trazer consigo a figura do juiz, que vai terminar o ato por meio de uma sentença. Na segunda instância, nós temos tribunais. Os tribunais são compostos por desembargadores ou juízes convocados, como turma recursal, juiz de segunda instância. Lá nós vamos ter uma decisão colegiada. Veja, existe uma hierarquia. Acima disso, nós temos instâncias superiores, STJ, TST, TSE. Nesse caso, esses tribunais superiores, eles não são uma terceira instância, porque aqui não visa rediscutir fato novamente. O objetivo do STJ, STF, afins, assim como a última instância que é o STF, é uniformizar. Então são tribunais que não são meras instâncias revisionais, eles têm um teor de uniformizar. Tem que falar, Brasil, aplica isso. Quando eu falo de um tribunal de justiça, ele tem uma pluralidade de turmas julgadoras, por isso que existe essa pluralidade. Mas mesmo assim eu não posso ter uma disparidade ao ponto de que cada turma entenda de uma forma distinta. Então eu tenho procedimentos que buscam uniformizar isso, como são incidentes de demanda repetitiva, justamente para que eu possa uniformizar, para garantir segurança jurídica. Então dentro dessa hierarquia, o que se tem é que a jurisprudência ela tem que guardar consigo certa coerência. Eu não posso ter o tribunal brigando entre si, porque senão eu vou gerar uma instabilidade jurídica. O que o juiz de primeira instância vai decidir, sendo que o tribunal tem várias posições? Então vejam, dentro dessa pluralidade da segunda instância, ok, tu consegues identificar de forma mais recorrente. Agora, os tribunais superiores, esses não, porque daí gera uma insegurança jurídica, sobretudo o STF, porque o STF ele dá a última palavra no termo constitucional. Então essa incompatibilidade de vários julgados sobre a mesma matéria, porque isso gera insegurança jurídica, ok? Belezinha? Com relação à previsibilidade, aí vou fazer aqui uma citação. Uma das primeiras coisas que eu vi quando eu comecei a advogar, e foi aqui dentro dessa instituição, inclusive com o meu professor, ele disse o seguinte: o primeiro juiz da causa é o advogado, justamente porque quando tu olha uma demanda, tu tens ali uma previsibilidade. Quais são os artigos ou possíveis teses aqui aplicadas? Como a jurisprudência se manifesta? Então, existe, de certa forma, assim, grau de previsibilidade com base naquilo que está sendo apreciado. E essa previsibilidade inicial, quem faz são os representantes, ou seja, os patronos, beleza? Gurizada, então muito obrigado, por hoje é só, tamo junto e até a próxima.